levantamos, levantamos nosso louvor ao que no trono está. Sim, Ele é digno, declara. Digno és, Cordeiro Santo, Santo, Santo é Deus. Juntos levantamos, oh, nosso louvor ao que no trono está. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, o que Ele é e há de vir. Com a criação eu canto e damos glória a Ele. Tu és digno, Tu és digno para sempre e sempre. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, o que Ele é e há de vir. Com a criação cantamos juntos, com a criação eu canto e damos glória a Ele. Tu és digno para sempre e sempre. Santo, Santo, digno é o Cordeiro. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, o que era e é e há de vir. Toda a criação canta. E damos glória a Ele. Tu és digno para sempre e sempre. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, o que era e há de vir. Com a criação cantamos, louvor e damos glória a Ele. Tu és digno para sempre. Santo, Santo, igreja, levanta as tuas mãos. Aí em casa, levanta as tuas mãos e canta que Ele é digno. Santo, Todo-Poderoso, o mesmo ontem, hoje e para sempre. Aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Oh, louvores ao Rei. Tu és digno para sempre e sempre. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso. Senti o amor de Deus, alegria e gozo no espírito, uma leveza, uma presença gloriosa encheu a minha casa. Senti o fogo de Deus, muita paz interior, senti o amor de Jesus, na Santa Ceia houve um rompimento. Senti um amor incondicional, o amor de Deus a rodear, eu senti a força de Jesus. Obrigada, Jesus, por toda a força que me dás. Deus me resgatou do poder das trevas, há cura no nome de Jesus. A cada testemunho, Deus fará outra vez. Envia agora o teu. Olá a todos,
bem-vindo a mais este tempo sobrenatural. Eu quero começar a falar sobre um tema e vou começar a falar sobre um tema que é a fé. E hoje vamos falar sobre como obtemos a fé. Muitas pessoas dizem, eu tenho muita fé. Outros dizem, eu não tenho fé. Outros dizem, eu não sei se tenho fé, se não tenho fé. Mas se Deus exige que tenhamos fé, quando na realidade é impossível termos fé, temos o direito de questionar a sua justiça. Mas se Deus colocar nas nossas mãos os meios de reproduzir a fé, logo fica conosco a responsabilidade de termos fé ou de deixarmos de tê-la. Deus nos disse que sem fé é impossível agradar-lhe. Ou seja, é impossível agradar a Ele, agradar a Deus. No livro de Hebreus, no capítulo 11, no verso 6, diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Mas Ele também nos ensinou como obtê-la. Se não temos fé, a falha não é de Deus. Culpar a Deus por nossa falta de fé não passa de ignorância. Deus não aproveitou os meios, ou seja, Deus já aprovisionou os meios para todos termos fé, para todos terem fé. Vamos ver, fé para salvação. O apóstolo Paulo nos diz que somos salvos pela fé. Logo, para sermos salvos, é preciso termos fé. Vamos lá ver Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, que diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas como recebemos a fé para sermos salvos? No livro de Romanos, no capítulo 10, no verso 8 a 10, diz assim: mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Em Romanos 10, verso 13 e 14, diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então nós podemos ver, depois de estudarmos estes trechos bíblicos acima, acerca da salvação, acerca de como o homem deve receber a fé para ser salvo, estes três passos, e que são confessar, crer e aceitar. Confessar, crer e aceitar. Para quem essa salvação está disponível? Segundo o versículo 17 de Romanos 10, 17, diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, de onde provém a fé? A fé provém de ouvir a palavra de Deus. Nós podemos ver em Atos, no livro de Atos, no capítulo 11, versos 13 e 14, que diz: e contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa e lhe dissera: envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. Deus ordenou a Cornélio
que mandasse buscar Pedro a fim de ficar a conhecer o plano da salvação. Quão importante é que nós preguemos o plano da salvação, a salvação aos perdidos, aqueles que não têm Jesus Cristo, para que eles possam ter fé para serem salvos. Na grande comissão registada em Marcos 16, verso 15 a 18, Jesus disse aos discípulos: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Cornélio ainda não ouvira esse Evangelho glorioso. Cornélio ainda não ouvira esse Evangelho glorioso. Não era salvo. Deus ordenou que Cornélio mandasse buscar Pedro a fim de ficar a conhecer o plano da salvação. Porquê que Cornélio tinha que mandar buscar Pedro? Porque o anjo não podia ter explicado a Cornélio o plano da salvação com igual perfeição. Os anjos não podem pregar o Evangelho. Deus confiou essa tarefa aos homens. Diz assim: o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo. Demonstra que aos homens são salvos pelo ouvir a palavra. Tu e toda a tua casa. A razão disso é porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Podemos ouvir muitas coisas, mas temos de ouvir a palavra de Deus, porque é a única coisa que faz com que a nossa fé possa crescer, é ouvir a palavra de Deus. Em Atos 14, de 6 a 10 diz assim: sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades de Licaónia, e para a província circunvizinha, e ali pregavam o Evangelho. E estava assentado em Listra certo homem leso dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé. Paulo viu e fixou os seus olhos naquele homem e viu que aquele homem tinha fé. Disse em voz alta: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Paulo viu que aquele homem tinha fé. E aquele homem tinha fé. Sabe, um leitor ocasional da palavra de Deus disse a respeito desse trecho: é maravilhoso como Paulo curou aquele homem. Mas sabe, Paulo não curou aquele homem. Quem curou aquele homem foi Deus. Foi a fé que o homem tinha. O homem não foi curado porque Paulo era um pregador. Não. O homem foi curado porque ele tinha fé. Ele nem sequer foi curado pela fé de Paulo. O próprio homem tinha fé para isso. E vamos ver 3 coisas que Paulo fez para que este homem fosse curado. Primeiro, ele pregou o Evangelho. Podemos ver no versículo 7 de Atos 14, 7. E ali pregavam o Evangelho. Ali pregavam o Evangelho. Paulo percebeu que o homem tinha fé para ser curado. Terceiro, mandou o homem levantar-se e andar. Sabe, a fé tem ação. E porque este homem tinha fé, ele teve ação. Quando Paulo lhe disse em voz alta: levanta-te direito sobre os teus pés, ele saltou e andou.
O homem não foi curado por nenhum poder que Paulo possuía. O próprio homem tinha fé para ser curado. E agora vamos ver uma coisa. Como é que este homem teve fé para ser curado? Ele teve fé para ser curado ao ouvir Paulo falar, ao ouvir Paulo pregar. E ali pregavam o Evangelho. Ali pregavam. O homem ouviu Paulo pregar o Evangelho. O que é que Paulo fez? Paulo pregou o Evangelho. Paulo pregava um Evangelho de salvação e de cura. Ele disse: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Podemos ver lá em Romanos 1:16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Amém? Sabe, uma nota no rodapé da Bíblia de Scofield diz: as palavras hebraicas e gregas para salvação dão ideia de libertação, segurança, preservação, cura e perfeição. Paulo estava a dizer, portanto, não me envergonho do Evangelho de Cristo. Ou seja, o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para libertação, segurança, preservação, cura e perfeição. Vamos ver também Filipe. Em Atos 8, 5 a 8 diz assim: e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Sabe, os grandes milagres registados nos versículos que nós acabamos de ler de Atos foram realizados como resultado de Filipe pregar a Cristo. O Novo Testamento não conhece nenhum Cristo que não seja também o médico dos médicos, aquele que cura, o Senhor que salva, o Senhor que cura. A cura física, a cura divina, faz parte do Evangelho de Jesus Cristo. Sabe-se, não existe atualmente nenhum Evangelho de cura, não existe tampouco nenhum Evangelho de salvação. Por isso nós devemos ter fé em ação. Eu vou-vos falar de um homem que eu li um livro dele quando, passado pouco tempo, deu-me converter a Cristo. O nome é P.C. Nelson, não sei o que quer dizer P.C., mas sei que ele é Nelson. E durante muitos anos este homem foi um pastor batista de renome. E ele disse: a cura divina faz parte integrante do Evangelho. Quando ele era pastor de uma igreja em Detroit, Michigan, no ano de 1921, o Dr. Nelson foi atropelado por um automóvel. E os médicos advertiram-lhe que a perna esquerda, completamente inteira, tivesse de ser amputada. Mesmo que não precisassem de amputar a perna, ela ficaria para sempre entrevada, paralisada. E P.C. Nelson, deitado ali na cama, ele pensou nos versículos da palavra que estão lá em Tiago, no capítulo 5, versos 14 e 15, que dizem: está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. E o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Oh, que maravilha! Sabe, o Dr. Nelson
procurou desculpar-se diante de Deus, dizendo que assim não faziam na igreja dele. Mas graças a Deus que Jesus o lembrou de que tinha 4 amigos cheios do Espírito Santo que acreditavam na cura divina. E ele os mandou chamar, quase que os convocou para orar por ele. Eles vieram até à casa dele, ungiram-no com óleo e oraram por ele a oração da fé. E ele foi curado. A sua perna não precisou de ser amputada. E nunca houve nenhum entrevamento, nenhuma paralisia daquele joelho. A fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Lembre-se, o diabo está presente, naturalmente, trazendo à nossa lembrança toda a dúvida e descrença que já ouvimos. Ele diz que já não há curas. Ele diz que não é para hoje. Ele diz, olha a tua circunstância, olha a tua situação. Esta é uma situação muito difícil. Cura não é para ti. Tu não és merecedor. Mas nós temos que nos lembrar que fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E Deus disse, enviei a minha palavra e os sarei, os curei. Por isso, quando nós queremos na palavra de Deus, quando nós a ouvimos, ela produz fé dentro do nosso coração. A palavra de Deus é como um apagador que apaga a dúvida e nos traz a certeza, a convicção absoluta daquilo que Deus promete é para nós. E assim nós podemos receber a fé. Em Marcos 5,34, onde Jesus falou à mulher da hemorragia, ele disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Sabe, Jesus não disse que o poder dele a curaria. Ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Claro que todos nós sabemos que é o poder de Deus. E quando aquela mulher tocou em Jesus Cristo, o poder saiu, a virtude saiu. Mas foi a fé dela que ativou o poder de Deus. Por isso nós precisamos de ativar o poder de Deus com a nossa fé. Por isso a palavra de Deus diz que fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então seja o assunto que você necessite, ouça o que a Bíblia diz, o que a palavra de Deus tem a dizer acerca daquele assunto. Sabe, não é o que os seus amigos dizem, os seus vizinhos, o que as outras pessoas dizem. Seja quem for, é aquilo que a palavra de Deus diz. E se a palavra de Deus diz que Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que salva, Ele é o Deus que liberta, é para hoje. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Quer dizer que Deus não muda, Jesus não muda. Ele é o mesmo. Ele curava ontem, libertava ontem, salvava ontem. Também o vai fazer hoje e vai fazer amanhã. Mas não espere por amanhã. Comece hoje mesmo a meditar na palavra de Deus, a buscar a vontade de Deus, a palavra de Deus acerca do assunto que você necessita. Comece a encher o seu coração, comece a encher a sua mente, a ficar saturado com essa palavra. E essa palavra vai desatar o poder de Deus na sua vida. Sabe, quando nós percebemos isso, sabemos que a fé daquela mulher logo a curou. Porque ela dizia, se tão somente tocar nos seus vestidos. Sabe, a sua fé o pode curar. Faça hoje um desafio de ir ouvir a palavra de Deus acerca daquilo que você necessita. E ative o sobrenatural de Deus, o poder de Deus sobrenatural na sua vida. Deixe-me orar por si, aí onde você está. Baixe a sua cabeça em reverência diante de Deus. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu te agradeço, Senhor, porque tu estás a colocar dentro de cada coração, de cada vida, Senhor, o desejo, Senhor, de ouvir a tua palavra, de buscar a tua palavra, o conhecimento de Deus, Pai, no nome de Jesus Cristo. Pai, no nome de Jesus Cristo, obrigado, Senhor, pela tua
paz, a tua alegria, o teu gozo, Senhor, porque Tu és aquele que salvas. Senhor, eu creio no nome de Jesus Cristo. Por isso eu oro por cada um, Senhor, e que os Teus milagres, os milagres estão a acontecer na vida deles, Senhor, porque eles creem no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus os abençoe. Até o próximo programa. E vamos falar o que é a fé. Deus os abençoe no nome de Jesus Cristo.